suspeitas de assédio sexual envolvendo o ex-ministro do Ministério dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, e em que uma das vítimas foi a ministra Aniele Franco e também outras mulheres dentro e fora da política. São acusações, são denúncias, e é importante trazer para esse tema dois aspectos: o aspecto jurídico e o aspecto político. O aspecto jurídico é que a Constituição brasileira, Sérgio, ela é bem clara. Não é porque você está sendo acusado que você praticou o delito. Por isso que existe investigação das polícias civil e federal, por isso que se existe o oferecimento da denúncia do Ministério Público Estadual e Federal, por isso que se instaura processo criminal, e quando acaba o processo criminal, se for comprovado via a produção de provas documentais, testemunhais e periciais de que o acusado cometeu o crime, ele será condenado e vai ter que cumprir pena. E se for comprovado durante o processo criminal, depois de se verificar minuciosamente as provas documentais, testemunhais e periciais, e ficar comprovado que o acusado ele realmente não cometeu o crime, ele será absolvido. Então, no caso do ex-ministro Silvio Almeida, ele deveria ser afastado temporariamente pelo presidente da República, Lula, para que ele possa se defender dos futuros processos criminais que ele irá responder com certeza. E se for comprovado que ele é culpado, aí sim ele vai ser condenado pelo Poder Judiciário, podendo ser até preso, e o presidente Lula, sim, aí nessa situação específica, teria todo o direito de exonerá-lo do cargo. E se, suspendendo ele, sem exonerar, ficar comprovada a inocência do ex-ministro Silvio Almeida, e ele for absolvido pelos futuros processos criminais que ele vai ter que responder, aí sim o presidente Lula devolveria o cargo a ele. Isso é o aspecto jurídico, Sérgio. Agora, o aspecto político, na minha opinião, o presidente Lula errou. Ele não deveria ter exonerado o Silvio Almeida da pasta do Ministério dos Direitos Humanos, não. Ele deveria esperar as investigações terminarem, ele ser denunciado pelo Ministério Público, ele responder ao processo criminal e, dependendo como acabasse o processo criminal, ele exoneraria ou não o ex-ministro Silvio Almeida. Tu já pensou, Sérgio, agora eu vou te devolver a polêmica. Se o ex-ministro, se ele for condenado, ele vai ser preso. Ele já perdeu o emprego, ainda vai piorar a situação sendo preso. Mas tu já pensou se ele for absolvido dessas acusações? Como é que ficaria o presidente Lula diante desse cenário, de exonerado uma pessoa inocente? Estou te devolvendo a bola. Eu concordo contigo. Só que nesse caso aí, tem uma polêmica a mais aí. Foi descoberto aí comentários entre os ministros bem assim, polêmicos, tá? Troca de mensagens, até foi colocado pela mídia aí, tá? Aí teria que comprovar, né, esses diálogos pelo WhatsApp, acho que pelo WhatsApp, né, se for confirmado ou não, né? Pelo que eu li, são coisas bem pesadas, entendeu? Mas aí, como você falou, tem que, né, a justiça tem que averiguar a veracidade dessas informações para ter o julgamento correto, né? Não só o dele, como se fosse com outro, né, outra pessoa, né, sendo ministro, tá? Enfim, é polêmico, tá? A política sempre sobressai nesses casos aí, sobre a justiça, né? E tem vários fatores, né? A polarização que está tendo no país, né? A direita, claro, vai aproveitar cada furo do governo, como foi esse, né? E o presidente não teve outra escolha, né? Senão demitiu. Tanto é que o ex-ministro falou: me demita. Ele não pediu demissão, ele pediu para ser demitido. Entendeu? Enfim, é isso que eu queria colocar para você
devolvendo, né, essa situação, para mim, grave, né? Como é que um ministro de Direitos Humanos acontece isso? Aí agora está buscando um novo ministro, uma nova ministra, né? Até a Benedita está sendo cotada, né? Tem que ser uma negra, uma mulher. Tem gente que não concorda com isso, que é o chamado identitarianismo. Tem gente que não concorda com esse termo, mas, enfim, é política, né? Em 2026 tem eleição, né? E o governo não pode dar essa chance para o outro lado, né? Você tocou em mais um ponto interessante, ainda dentro desse assunto. Porque se o ex-ministro for comprovado a prática dos assédios e ele realmente for condenado, o presidente Lula acertou em ter exonerado. Mas é aquilo que eu repito. Tu já pensou se o Silvio Almeida ele prova a sua inocência e é absolvido? O presidente Lula não se queimaria em ter demitido uma pessoa inocente? É o risco, né? Ele correu esse risco. Como eu falei, é política, né? O outro lado quer aproveitar de qualquer forma uma situação que o governo dê bandeira, né? Como nesse caso aí. Estava tudo tranquilo, tal, o PIB subindo. Aí de quinta-feira para cá, correu esse estouro aí, entendeu? Até esvaziou lá o passeata lá do Bolsonaro, né? Na Paulista, né? Porque o assunto em foco foi esse, né? Tem outros assuntos aí envolvendo o governo, agora da Venezuela, depois a gente pode até conversar sobre isso, né? Que é polêmica também, né? Mas, tem, por exemplo, acompanha pessoas na internet que sempre criticaram esse ministro. Já sabiam da situação, só que não podia falar, né? E é como aconteceu, essas pessoas estão falando agora, né? Inclusive tem um filósofo, Giraldelli, né? Sempre criticou o ex-ministro, né? Achando ele incompetente, enfim. E mais outras coisas aí, né? Inclusive essa parte aí que não poderia falar porque não foi denunciado, né? Enfim, isso aí estava rolando desde o ano passado, entendeu? E a situação piorou a partir de janeiro desse ano. Só que eu não sei como, tem essa ONG aí, Me Too, né? Que soltou agora essa denúncia, né? Agora, por que não soltou